Ela foi professora, cantora, diretora artística e advogada. Chegou a ingressar no Exército Angolano. Hoje é uma apaixonada pela literatura. No primeiro bloco do Iluminuras desta semana, eu converso com a escritora Isabel Ferreira. Ela nasceu em Luanda, na Angola, viveu em um internato católico, entrou para o exército aos 15 anos, descobriu sua veia artística cantando em um coral, cujo objetivo era o de trazer um pouco de alegria aos guerrilheiros. Nos momentos de nostalgia, longe dos entes queridos, escrevia no seu diário íntimo, e foi daí que surgiram suas várias obras poéticas e em prosa. Isabel, você é tida por alguns críticos como escritora do povo. Como você vê essa crítica? Assim, você se considera uma escritora do povo? Bem, durante muito tempo eu me senti incomodada com este adjetivo, mas quando comecei a analisar o conteúdo da minha escrita, eu cheguei à conclusão que tinha uma razão de ser. Eu escrevo as dores do povo, as mágoas, as angústias, o cotidiano angolano, o que não está bem, o que não está correto, o que podia estar melhor. Então eu acho que eles têm razão. E como começou a sua relação com a escrita? Começou desde muito cedo, inclusive falando aí dos seus sentimentos, né? Era uma forma de desabafar. Bem, eu muito cedo fui parar para um internato religioso, porque infelizmente os meus pais não tinham uma boa relação conjugal. E aí mesmo no internato era uma vida muito contemplativa, muito ativa, muito de horários e regras. E havia um momento em que nós tínhamos que ler. E aí, entre as leituras, também tínhamos que escrever, naturalmente. Foi daí que começou essa ideia de diário. Acho que todas nós na adolescência passamos por isso, escrever o que nós não gostamos, os nossos anseios, começar a fazer os primeiros poemas, e vai daí. Eu guardava constantemente, eu tinha um diário que tinha um cadeadozinho, né? E interrogava coisas que os mais velhos não conseguiam interrogar. E foi daí que começou então este desejo de exprimir, através da escrita, aquilo que me vinha à alma. Agora, como que você conseguiu, no caso, sair do internato e como foi essa escolha para ir para um quartel, né, em nome da libertação do seu país? Eu não diria a escolha. Os rumos, os acontecimentos da vida permitiram esta fuga, entre aspas, porque eu vivia no internato, ocorreu a descolonização, não é? Um período muito conturbado da vida de Angola, 1975, os colonos portugueses a saírem de forma intempestiva para Portugal e, naturalmente, os conventos também começaram a encerrar e havia necessidade de colocar as internas em algum sítio. E eu fui parar em casa de uns tios que não era nada daquilo que eu estava habituada a viver, né? Com uma alimentação regrada, a hora certa, momentos para orar, para escrever, e havia uma educação mais repressiva do que permissiva. Se eu já tinha uma educação muito controlada no internato, ter ido lá, eu julgava que era o meu grito de liberdade. E não foi. E o que aconteceu? Quando eu saía da escola, já habituada a colegas que tinham uma certa liberdade de ação, eu ouvi elas a falarem sobre ir para as FAPLAs, que naquela altura eram consideradas Forças Armadas de Libertação de Angola. E perguntei a uma amiga, mas o que é isso de Forças Armadas? Não, vamos para a guerrilha, vamos nos juntar aos irmãos Cambuta, irmãos Cambuta. Era a terminologia que se utilizava, uma espécie de um código.
E quando as minhas colegas saíram da escola, na altura estávamos já no liceu, eu subi numa carrinha e, como se diz em Luanda, basei. Basei e fomos para um quartel, e do quartel tiraram os nossos nomes, não é? E fomos depois para o interior de Angola, onde fizemos a recruta. E aí no quartel, a escrita se tornou aí um hábito, você começou a levar mais a sério? Nos primeiros dias, não foi, nem dava tempo para escrever, né? É a tomada de consciência, o que é que eu estou aqui a fazer, por que é que eu estou aqui, entre a saudade daquilo que era cômodo, certo, e da incerteza, porque irmos para a mata, fazermos preparação combativa, trabalhar o corpo, era tudo muito estranho para mim. E esta adaptação não dava para escrever, pelo contrário, dava para cantar. Então eu comecei a desenvolver o canto, cantava muito, as colegas, nós tínhamos um sítio, as mulheres ficavam na caverna, e aí cada uma de nós exercia, desenvolvia o seu lado criativo, e nessa desenvoltura foi surgindo tudo, né? O teatro, o cinema, a escrita. Foi bonito, foi um tempo muito bonito para mim. Um tempo de conquista, sim, cantar também. Cantar você canta até hoje, né? Canto até hoje e gosto de cantar. Eu acho que quem canta, seus males espanta. Vamos espantar os males agora? Canta um pouquinho pra gente? Dale nungo okitushi kinga bange Dale nungo okitushi kinga bange. Muito bem, muito bem. Isto é um canto de lamento que eu gosto muito porque tem muito a ver comigo. É um canto de lamento e de revolta. É uma mãe que tinha filhos gêmeos e perde um. Por isso é que ela diz, eu já tinha 2 e Deus tirou-me um. O que é que eu vou fazer? Portanto, passa um bocadinho por nostalgia, mas também saudade, né? Afinal, a vida também é feita de coisas doces e amargas. Vamos falar um pouco de literatura agora, né, Isabel? O Coelho Conselheiro, recentemente lançado. É um conjunto de contos, na verdade é um ode às avós, que exalta este companheirismo, o partilhar a vida com os avós. Nós temos conhecimento que nos dias de hoje os avós são como que colocados numa estante. A televisão, a internet veio ocupar o tempo das crianças e dos adolescentes. E então eu faço como que uma homenagem a esta presença que é tão importante na vida dos adolescentes, do que é ser avó, do que é estar com o avô, do que é receber o carinho do avô e partilhar essas experiências entre o ontem e o hoje, que se torna presente na vida tanto do avô como dos netos. E esta conversa é como que um diálogo onde a avó vai fazendo, vai contando como foi a sua vida, e os netos vão perguntando, avô, como é que era no teu tempo? A avó também dançava kuduro, que é uma dança muito ritmada em Angola, e vai trazendo como que a dar a conhecer fenômenos culturais de Angola às crianças. Por quê? Porque começa a ver já como que uma ruptura, há como que uma tendência de dizer isto é tradicional, não quero. E eu tendo a mostrar para a criança que, apesar de estarmos numa era nova, o que é velho não deixou de prestar, não deixou de ser importante ou interessante, e é necessário que possamos conhecer a nossa cultura. Os livros, você acredita que é essa sementinha que pode mudar o mundo? O Guardador de Memórias, por exemplo, é um exemplo dessa semente? É.
É porque, graças a Deus, no meu país, eu sou lida. Eu tenho um núcleo de leitores que lê, questiona-me na rua, quando eu passo. Nós temos a vontade de dizer, olha, por que Mavina, por exemplo, não aceitou que fosse segunda mulher? E isto me faz sentir bem. Eu sinto que as pessoas leem aquilo que eu escrevo. Eu quero que internacionalmente se saiba que existe uma escritora negra que luta para os seus objetivos, que tem alguma coisa para dar ao mundo e que é preciso não calar. É preciso não calar. Nós lutamos para a independência. Eu sei que isso poderá eventualmente trazer alguns dissabores, mas nós lutamos para a independência para que pudéssemos ter o mínimo de condições de vida. Isabel Ferreira, boa sorte na sua jornada. Muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada, muito obrigada. Eu espero não ter inquietado, né, com a minha verdade, mas esta é a minha inquietação. Ok, muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco a gente volta falando mais de direito e literatura. Até mais. O Iluminuras está de volta e eu converso agora com o advogado e escritor Júlio Hidalgo. Ele que viveu sua infância em pleno regime militar e aos 10 anos já havia lido várias histórias e biografias sobre o regime. Aos 10 anos você já tinha lido o Diário de Che Guevara. Como foi isso? Tinha, na verdade, aos 10 anos eu já tinha lido o Diário de Che Guevara, já tinha lido a biografia de Mao Tse-tung, Lenin e Trotsky, porque meu pai sempre gostou de política e sempre foi muito de esquerda. Então em casa sempre tinham esses livros, sempre livros falando de socialismo, de política. E aí eu tinha mania de ler, lia tudo que caía nas minhas mãos e acabava lendo esses livros e li várias vezes cada um deles. E era o acesso fácil que te fazia, né, procurar essa leitura, ou ele também incentivava, lia junto com você? Como que era? Você que era o ser curioso? Na verdade, desde que eu aprendi a ler, com 6 anos de idade, eu sempre li tudo que caía nas minhas mãos. Bula de remédio, placa de rua, gibi, eu lia muito gibi. E, de certa forma, eu tinha muito acesso a livros, porque numa determinada época da vida do meu pai, ele trabalhou vendendo livro de porta em porta. Aí ela bater de porta em porta para vender livros. Então, na minha casa sempre tinha livros dos mais variados temas, livros infantis, adultos, e aí eu pegava esses livros e lia e relia, que é uma mania que eu tenho até hoje de ler um livro, depois de um tempo eu pego, releio uma parte. Então, sempre a literatura, os livros fizeram parte da minha vida. E de que forma esse gosto pela literatura influenciou na escolha pelo direito? Olha, influenciou pelo direito, foi uma influência no direito, na medida que direito é leitura, é interpretação de texto, você também tem uma visão ampla das coisas. Então, a leitura acabou me levando realmente para o lado do direito. Eu sempre gostei de ler e no direito tem que ler bastante. E qual a importância da literatura hoje na sua vida como operador de direito? Bom, hoje na minha vida a literatura está tendo quase mais importância do que o direito, eu diria. Ela não só influencia a minha vida como operador do direito, mas eu também adoro escrever. Eu escrevo muitos livros de direito, de doutrina, muitos livros para concurso, né? Então, eu estou sempre lendo, não necessariamente livros de direito, mas estou sempre lendo. Inclusive, você lançou recentemente Constituição em Quadrinhos. Fala um pouquinho dessa obra. Essa obra vem de uma vontade minha antiga, muito antiga, de ensinar para criança. Eu já tinha feito há muitos anos um trabalho voluntário. Eu dava aula de reforço para as crianças, eu convivia com elas, aulas de reforço de geografia, história, língua portuguesa, esse tipo de coisa. E aí, eu sempre tive vontade de ensinar direito para as crianças, né? Na faculdade, na universidade, nos cursos para concurso, às vezes meus alunos diziam assim, professor, por que eu não aprendi isso quando eu era criança? Né? Por que eu não sabia desse direito? Professor, só agora que o senhor vai me falar isso? Agora é tarde, agora já passou a oportunidade, já passou o meu direito. Então eu tinha essa vontade de ensinar direito para a criança. Aí um fato aqui, outro fato ali, me despertou essa
ideia de escrever um livro ilustrado para essas crianças. Um desses fatos, inclusive, aconteceu quando você estava numa aula. Conta essa história pra gente. Na verdade, era uma aula na universidade e nós tínhamos algumas aulas de sábado. Durante o ano, nós tínhamos algumas aulas de sábado. E numa determinada semana, uma aluna veio falar comigo durante a semana porque ela não tinha com quem deixar o filho no sábado, então ela só tinha duas opções, ou ela trazia a criança ou ela faltava a aula. Aí eu disse para ela, não, tudo bem, traz a criança, não tem problema nenhum. Não é mais uma criança a menos, porque sentou ali na cadeira da sala de aula, todo mundo vira criança. Aí ela trouxe, era um menino de mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, alguma coisa assim. E aí a aula era sobre direitos trabalhistas, sobre o artigo 7º da Constituição. E aí, falando do artigo 7º da Constituição, eu falei lá um pouco de trabalho infantil, dos direitos dos trabalhadores. Enfim, terminou a aula de sábado. Aí eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? Óbvio que de sábado aluno nenhum tem dúvida, né? Eu já estudei, já fiz faculdade de sábado e a gente não tinha dúvida nenhuma. E aí daquele que tivesse uma dúvida. E daí ia ser massacrado. Aí só um braço levantou, o braço da criança. Só o garotinho levantou a mão e fez a seguinte pergunta. Professor, quando a mãe obriga a gente a arrumar o quarto, isso é trabalho infantil? E aí foi muito divertido, todo mundo deu risada, mas aquele momento, eu sempre digo, aquele momento foi mágico. Ali eu criei coragem para escrever o livro. Quer dizer, por quê? Porque ali eu percebi que a criança teve interesse. Bom, primeiro, ela entendeu o assunto, entendeu a mensagem do jeito dela. Até porque a aula não era para criança, era para os alunos da faculdade. E demonstrou curiosidade, que foi uma coisa assim que, eu diria que aquilo mudou a minha vida. A partir dali eu falei, eu vou escrever o livro. Isso foi o fato que iniciou essa minha coragem de escrever um livro de direito para criança. Agora, qual a importância dessa discussão, desse acesso, desse conhecimento ao público infantil? Olha, existe uma diferença uma ideia minha, que é a diferença entre lei e direito. Lei é aquilo que está escrito. Direito é aquilo que eu conheço. Porque só quando eu conheço, isso passa a ser um direito meu. Por quê? Porque só quando eu conheço, eu passo a poder exigir isso. Então, é importante para a criança aprender os seus direitos desde pequena. Primeiro, para ela perder o medo do direito. Ela passa a conhecer os seus direitos e, tão importante quanto conhecer os seus direitos, é passar a respeitar esses direitos no outro. Então, na verdade, o livro não traz só direitos, ele traz direitos e deveres também, para a criança poder respeitar esses direitos no outro. E aí formar na criança a ideia de cidadania, desse convívio em sociedade, respeitando os direitos de cada um. Ok. Júlio, quais os autores você mais lê atualmente? Olha, eu te diria que eu sou bem eclético quanto a autores, tá? Posso citar desde Oscar Wilde a Sidney Sheldon, por exemplo. Eu não faço distinção de autor. Primeiro eu quero conhecer a obra. Eu não julgo o autor pelo nome. Lógico, eu tenho uma ou outra preferência. Mas no momento eu estou lendo um livro, estou relendo um livro. Qual? Gibbs, Em Busca de Si Mesmo, que é um livro que fala de uma criança, foi escrito por uma psicóloga americana, fala do tratamento, que essa criança era julgada autista pelos pais, mas na verdade era só uma falta de carinho, de diálogo que tinha na família. Então vamos aproveitar para conhecer um pouquinho mais da autora do livro, Virginia Axilini. Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. A obra é da escritora e psicóloga americana Virginia Axilini e conta a história de um menino de 5 anos que desde o nascimento foi rejeitado pelos pais. O livro faz o leitor refletir sobre a criança que existe dentro de cada um de nós. Virginia ficou conhecida pelo trabalho desenvolvido e obras publicadas na área de comunicação não verbal através da brincadeira. O objetivo é permitir à criança a oportunidade de autodesenvolvimento, crescimento e integração social. Qual a importância da leitura na vida do advogado? É fundamental, né? É fundamental. Porque o advogado tem que aprender a raciocinar com a palavra, a ter argumentação. E isso você só vai conseguir lendo. Outro dia, numa prova da faculdade, o aluno disse assim, professor, sua prova é muito interpretativa, eu não gosto de ler. Aí eu até pensei em falar para ele, muda de curso. Mas qualquer curso que você fizer, você vai ter que ler.
Mas para o advogado isso é mais importante ainda, porque a argumentação não é só a argumentação escrita que eu estou falando, a argumentação verbal só vem pela leitura, a compreensão só vem pela leitura. Sem falar que é um advogado que tem um pensamento, vamos dizer assim, muito retilíneo, muito fechado, ele não vai conseguir defender os interesses do cliente dele, porque ele tem que se colocar, ele tem que ter empatia de se colocar no lugar do cliente, no lugar do juiz, no lugar do promotor, no lugar da vítima, às vezes, né? E aí a leitura é importante para abrir os horizontes do advogado ou de qualquer outro operador do direito, na verdade. E que tipo de literatura você indica aos seus alunos, por exemplo? Eu indico muito aos meus alunos a literatura do direito, aqueles clássicos do direito, porque eles têm que ter uma formação, né, tem que ter uma base teórica, lógico, mas de um modo geral eu indico que eles leiam. Tá? Leiam o que gostarem de ler, tá? Porque não tem nada pior. Eu acho que boa parte de quem está assistindo essa entrevista já foi obrigado a ler um livro na escola, um livro que não estava interessado a ler, e muito provavelmente, ao invés de pegar o gosto pela leitura, pegou uma rejeição pela leitura, né? Eu vejo que as pessoas às vezes falam que eu fui obrigado a ler, eu tenho que ler, quando na verdade seria eu quero ler, eu tive o prazer de ler. Além da Constituição em Quadrinhos, você tem também outros 5 livros, né? Um deles é esse aqui, 600 testes comentados de direito constitucional. Fala um pouquinho sobre ele. Eu há quase 20 anos leciono para concursos públicos, então durante esse tempo eu fui produzindo algumas obras, normalmente e mais voltadas para concurso público. E projetos para o futuro? Vários. Partilhe. Como minha mulher diz, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Mas não é bem isso, mas ela fala isso mais porque às vezes eu estou conversando com ela, estou no restaurante e falo, tive uma ideia. Aí pego lá o celular, anoto a ideia. A gente vai continuar, vamos possivelmente lançar já na próxima edição da Constituição, uma edição já mais estendida, né? E também continuar fazendo o trabalho que eu faço com as crianças, dando palestras. Eu dou muita palestra para escola pública, escola particular, muita palestra para empresa também, às vezes misturo um pouco de direito com a parte corporativa da empresa. Então hoje eu estou mais focando nessa área, né, de lecionar e de escrever, até do que na própria advocacia. Confesso que eu estou deixando um pouco a advocacia de lado e me dedicando mais a essa área que me dá um prazer genuíno de trabalhar com as crianças, com as pessoas de modo geral, mas hoje mais voltado para as crianças. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui e agradeço também aos telespectadores. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!